correspondido. Um olhar correspondido. O texto está em Lucas capítulo 19, do verso 1 ao 10. Sem dúvida, esta é uma das passagens mais conhecidas do Evangelho. E por que não dizer também uma das mais emblemáticas? Em apenas 10 versículos, esta narrativa tão profunda e ao mesmo tempo tão empoderadora para a nossa vida. Lucas abre a história aqui, a narrativa, dizendo que Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Uma coisa é bastante evidente: se Jesus estava atravessando a cidade, certamente estava se dirigindo para algum lugar previamente agendado, ou programado, ou planejado. Afinal, Jesus não anda e não andava desorientado em terras palestinas. Jesus nunca foi ao lugar se não fora planejado para um fim desejado. Então surge neste ponto uma primeira pergunta, talvez no meu e no seu coração: para onde Jesus estava indo? Se Lucas começa dizendo que ele entrou em Jericó e ele estava atravessando a cidade. É aquela ideia de que você está viajando para um lugar, mas no meio do caminho você cruza uma cidade. Você entra na cidade, passa no meio dela, mas você tem um fim a ser alcançado. E a pergunta que eu e você precisamos para encaixar algumas peças nesse dia é: para onde Jesus estava indo? A resposta pode ser facilmente encontrada se a gente perseverar na leitura até o final do capítulo 19. Nós vamos ver que Jesus tinha uma direção e um destino. Ele estava indo subindo a Jerusalém. Tá, tudo bem, então Jesus estava indo a Jerusalém, entrou em Jericó, estava cruzando a cidade até chegar em Jerusalém, porque Jericó, ela ficava uma cidade antes de Jerusalém. Então o que Jesus estava indo fazer em Jerusalém? É uma segunda pergunta, talvez, que encaixe muito sobre o que a gente vai falar para frente. Jesus estava indo a Jerusalém para cumprir o que a palavra já tinha dito. Ele estava indo a caminho da cruz. Então, ao passar por aquela região, porém, Jesus encontrou um homem. Ele estava indo em caminho da cruz, mas no meio do caminho ele encontra uma pessoa. Ele encontra um ser humano chamado Zaqueu. Eu não sei se você sabe, mas a origem desse nome Zaqueu, no original hebraico, grego, lá nas profundezas da origem do nome, diz que Zaqueu significa puro e justo. Então havia algo estranho, porque Zaqueu significava puro e justo, mas estava exercendo uma vida de mentira, uma vida de trapaça, um coletor de impostos. Ninguém era bem visto naquele tempo ao colher impostos, porque trabalhava para o Império Romano e colhia impostos das famílias, e o coletor de impostos, ele sempre tirava proveito sobre os impostos colhidos. Não é como o dia de hoje, que a gente vive hoje no sistema, que é tudo sistemático pelo seu CPF, a Receita Federal sabe se você está pagando imposto ou não. Naquele tempo não, os coletores de impostos eram aqueles que administravam o dinheiro. Ele batia na sua porta, você dava 100 reais a ele 50 dava ao governo romano e 50 ele botava no seu bolso. E por isso que eles não eram bem vistos. Eles eram tidos como pessoas que roubavam, pessoas que eram mal vistas, pessoas que eram odiadas, pessoas que ninguém queria estar perto. E Lucas começa dizendo que havia um homem coletor de impostos chamado Zaqueu. Se ele era para ser justo e puro, por que não estava sendo? Porque eu não sei se você sabe, mas todo nome bíblico aponta para um propósito. Não é como nossos dias que a gente dá o nome à criança quando ela está ainda no ventre. Naquele tempo as crianças nasciam, o pai olhava e dizia: você vai ser alguém puro, você vai ser justo, o seu nome é esse, porque você vai ter um futuro assim, você vai ter esse propósito de vida. Então eles carregavam no nome um propósito de vida. Mas aqui eu estava fazendo exatamente o oposto. Um homem que era para ser puro e justo estava exercendo uma vida exatamente o contrário. Roubava sem ter pena, sem ter dó. E mais, a Bíblia diz que ele era não só um coletor de impostos, ele era o chefe dos coletores de impostos. Ele era o chefe da quadrilha. Ele era o chefe do bando. Ele era o chefe da boca. Ele era esse camarada que ninguém podia ver perto. Todo mundo temia e respeitava, porque ele era o chefe mó. Ele era aquele traidor mó, aquele homem que, sabe, roubava sem ter pena de ninguém. Zaqueu, ele era esse homem. E ainda tinha esse agravante de ser o chefe. Então Zaqueu, que deveria ser justo em vista do seu nome, não estava agindo como tal.
E aí cabe aqui uma reflexão, meus amados irmãos, uma reflexão importante para o nosso dia atual. Será que nós estamos vivendo conforme o nosso propósito? Será que nós estamos exercendo aquilo que o Senhor nos chamou para exercer? Será que realmente a gente está vivendo conforme o que o Senhor planejou para mim e para você? Zaqueu poderia ser talvez o meu e o seu nome nesse tempo. Cabe uma reflexão pessoal. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós estamos aqui para levar ao entendimento da palavra daquilo que a gente precisa, como seres humanos. E aí, pastor, o que Zaqueu, esse homem, tem para nos ensinar hoje? Naquele dia, Lucas registra que Jesus estava cruzando a cidade de Jericó. Ele se depara com um homem chamado Zaqueu. E o texto é muito claro porque diz que Zaqueu neste dia, ele quis apenas olhar para Jesus. Ele quis ver quem Jesus era. O desejo de Zaqueu era olhar para Jesus. Então perceba, queridos, que como um olhar tem poder para transformar. Como um olhar tem poder para mudar uma circunstância. Em Mateus capítulo 6, verso 22, a Bíblia diz que os olhos do ser humano são como uma candeia para o corpo do próprio ser humano. Ou seja, se os olhos são bons, todo o corpo é luz. Porém, se os olhos são maus, todo o corpo é trevas. Isso é Bíblia. Perceba que há um reflexo na maneira de se olhar, ou seja, há uma correspondência que volta para você. Isso é Bíblia, isso é real. Da forma que nós olhamos, nós somos correspondidos também. Nossos olhos podem se tornar uma armadilha, como podem ser uma saída para cada situação. Obviamente que Deus não nos fez com um olhar mau. O problema está na natureza do ser humano, distante de Deus. Porque quando Deus fez o homem, Ele disse assim: eu vejo que tudo ficou muito bom. O olhar impróprio é resultado da nossa natureza caída, depravada pelo pecado. Então é necessário lutarmos para termos um olhar que transforme a nossa vida, que mude a nossa história. Eu amo o texto de Hebreus 12, verso 1 e 2, porque o autor diz: é olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da minha fé, que eu consigo suportar tudo aquilo que vem para me paralisar. Por quê? Porque todo olhar, ele é correspondido na maneira que nós olhamos. Se você olhar para Jesus de uma maneira única, você será correspondido por Jesus de uma maneira também profunda. Como está o seu olhar hoje para Jesus? Como está o seu olhar hoje para a igreja de Jesus? Como está o seu olhar hoje para as pessoas? Naquele dia, Zaqueu ensinou a forma dele olhar para Jesus, ao ponto de mudar a sua história. E aí a gente pode aprender aqui algumas lições. Como nós devemos olhar para Jesus? Você está comigo, amém? Amém ou não? Eu quero te dar algumas lições práticas de como eu me incluo nesse processo. Nós precisamos olhar para Jesus. E a primeira delas é, lendo o verso 1 ao 3, nós vamos perceber que Zaqueu, ele se esforça para ir ver Jesus. Ele se esforça para olhar para Jesus. Ele queria apenas ver quem era esse homem diferenciado. Mas sendo de pequena estatura, diz o verso 3, ele não conseguia por causa da multidão. O que a gente pode aprender aqui? Que a gente deve olhar para Jesus como necessidade. Olhe como necessidade. É um conselho que eu lhe dou. Se você tem que olhar para Jesus, olhe como uma necessidade para a sua vida. Perceba, querido, nós estamos no meio de uma geração que muitas pessoas acham desnecessário Jesus. Acham desnecessário a igreja, acham desnecessário a palavra de Deus. Mas se eu quero te dar um conselho nessa noite para mudar a sua história, a sua circunstância, comece a olhar para Jesus como uma necessidade para a sua vida. Comece a olhar Jesus como alguém necessário. Uma necessidade. Zaqueu tinha uma necessidade, sim ou não? Sim, a necessidade era corrigir a sua vida. Zaqueu estava fora do propósito, estava vivendo exatamente o oposto daquilo que Deus tinha para ele. Então havia uma necessidade de corrigir a sua vida. Tem gente que não reconhece a sua necessidade. Tem gente que é difícil reconhecer uma necessidade, e aí esses nunca vão olhar para Jesus como alguém necessário. Porque tem dificuldade de reconhecer a necessidade de mudar, de corrigir, de reposicionar.
Tem gente que acha que consegue viver bem sem Jesus. Tem gente que acha que consegue viver bem sem a igreja nessa geração. Cuidado com esse ensinamento de que você pode ser igreja de casa. Isso não existe. Cuidado, porque você está dizendo que a igreja não é necessidade para você. Sabe, queridos, não fique em casa quando você pode ir para a igreja, porque nada substitui a igreja. E a gente sabe que a igreja é muito mais do que esse prédio. A igreja é quando nós estamos juntos aqui. O prédio apenas comporta a igreja. Se a gente está aqui dentro, se torna um templo, mas quando a gente sai, se torna só um galpão vazio. Mas a igreja é necessária. Você está comigo, amém? Não caia nessa armadilha de dizer que você pode ser igreja de casa. Hoje a gente briga, sabe, é uma briga contra o comodismo das pessoas. A gente construiu um canal de YouTube, a gente leva a mensagem agora ao vivo para centenas de casas. Mas a proposta não é para você ficar em casa, a gente faz isso para quem não consegue chegar aqui. Aí você assiste. Mas sabe, tem pessoas que têm deixado de estar, têm deixado de vir, porque fica só assistindo, fica só acompanhando. Mas você precisa olhar como uma necessidade para a sua vida, porque isso vai ser correspondido na sua direção, sanando as suas necessidades. Entenda, querido, que o nosso olhar é sempre correspondido na proporção que olhamos. Veja se não é assim. Quem está sendo movido pela mentira sempre olha achando que todo mundo mente na direção dele, porque o seu olhar é correspondido na maneira que você está olhando para as pessoas e para as coisas. Você está comigo, amém? Quem, por exemplo, é movido pela inveja, acha que todo mundo tem inveja dele também. Quem é movido pelo ódio, acha que todo mundo tem ódio dele também. Isso são erros que nos faz parar de crescer. É por isso que eu amo Gálatas 5:23, porque fala do fruto do Espírito. É exatamente como nós devemos olhar. Ei, escute, em nome de Jesus, olhe com mais amor, e você vai ser, sabe, você vai voltar amor para você. Olha para o fruto do Espírito, olha com mais amor, olha com mais paz, olha com mais alegria, olha com mais generosidade, olha com mais bondade, olha com mais fidelidade, olha com mais longanimidade, e você vai ser correspondido nessa mesma proporção, na sua direção. Porque da forma que nós olhamos, nós somos correspondidos na mesma proporção. Por isso que a gente precisa cuidar disso. A gente precisa cuidar da nossa forma de olhar para Jesus, de olhar para a igreja de Jesus, de olhar para as pessoas. Sabe, queridos, os judeus aqui olhavam para Jesus como um enganador. Os judeus diziam que Jesus era um blasfemador, porque Jesus chamava Deus de Pai, porque Jesus dizia, eu sou o Messias, eu sou o enviado, e os judeus não acreditavam. E até hoje os judeus esperam a vinda do Messias, quando Jesus já veio, e eles não aceitaram, não receberam, porque eles olhavam dessa maneira. E eles contagiavam quem estava perto, a passar a olhar assim também, como enganador, blasfemador. Mas Zaqueu desejou olhar para Jesus de forma diferente do que ouvia. Uau! Zaqueu sempre ouviu que Jesus era um blasfemador, um enganador. Mas naquele dia Zaqueu disse assim, eu quero olhar para Jesus de forma diferente. Eu quero mudar esse meu jeito de olhar, porque eu sei que eu serei correspondido diferente. Escute, queridos, pessoas estavam limitando Zaqueu de olhar para Jesus, porque o texto diz que a multidão, Zaqueu era de baixa estatura, não como eu, porque eu tenho 1,70, altura mediana, né? Mas Zaqueu era pequenininho, possivelmente 1,50, e aí a multidão na frente dele, Zaqueu, eita, deixa eu ver Jesus, eu não consigo ver Jesus. Pasme, mas parece uma realidade hoje, na vida de muitas pessoas, que entre você e Jesus existe uma multidão. Existe uma multidão de comentários, existe uma multidão de disse-me-disse, existe uma multidão de conceitos, existe uma multidão de preconceitos, que se você não cuidar, faz você olhar diferente para a igreja de Jesus e para o próprio Jesus. Zaqueu naquele dia disse assim, ninguém vai me atrapalhar, eu quero ver Jesus como Ele é, porque eu quero olhar para Ele de forma diferente. Não tem multidão que vai me roubar da forma de olhar para Jesus. Então vença as pessoas, vença as limitações, porque se você não vencer, isso pode comprometer o seu olhar para o Senhor.
A Bíblia diz que ele tentava ver quem era Jesus. Por causa da multidão, por ser baixinho, ele não conseguia. Mas ele não parou. A Bíblia diz que ele achou uma árvore e subiu para ver quem Jesus era. Uau! Isso precisa nos ensinar, querido. Só é capaz de um sacrifício como esse. Pense num homem baixinho subir numa árvore alta. Porque o texto diz que era uma figueira brava, uma figueira além da normal, uma figueira mais robusta, uma árvore que cresceu. Essa expressão fala de uma árvore incomum, grande, alta. E aí um baixinho subir na árvore é difícil, né? Amém? Já é difícil, você tem que se agarrar e vai devagarzinho subindo. Pense no sacrifício desse jovem para subir na árvore para ver Jesus. Isso precisa nos ensinar, porque só é capaz de subir assim, desse sacrifício, quem tem uma necessidade. Quem olha para Jesus como uma necessidade para a sua vida. Quem olha para Jesus como uma necessidade não tem tempo ruim. Não tem limitação, não tem chuva, não tem sol, não tem hora. Todo tempo é tempo para quem olha para Jesus como necessidade. Todo lugar é lugar, todo momento é momento. Não tem dificuldade. Se tem multidão, eu passo, eu subo para ver, mas eu não me limito. Agora, quem não olha para Jesus como necessidade é cheio de desculpa. Se Zaqueu não olhasse para Jesus como uma necessidade, ele ia dizer: infelizmente eu não consigo ver Jesus porque ninguém me deixa ver. Eu estou cansado demais. Alguém diz: sobe naquela árvore. Ele diz: não, eu subo nada. Eu sou menino, rapaz. Não, deixa eu aqui mesmo no meu conforto. Vai lá ver quem é ele, me traz aí, me diz aí. Passa um zap para mim dizendo quem é. Manda um link do culto para eu assistir. Você está comigo, amém? Balança essa pessoa aí com muito amor e diga assim: está na hora de você olhar para Jesus como uma necessidade da sua vida. Não é uma opção, é uma necessidade. Tem gente que fica frustrado com a igreja, sim ou não? Sim, por ter se aborrecido com pessoas. Se aborreceu com pessoas, se frustrou com a igreja, saiu da igreja, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Jesus. Ei, escute, você se aborreceu com pessoas, o que é que Jesus tem a ver com isso? Se chateou com fulano, com ciclano, o que é que Jesus tem a ver com isso? O que é que a igreja tem a ver com isso? O que é que o pastor tem a ver com isso? Sobra para o pastor. Cuide do seu coração, amém? Quantas pessoas não mudaram com relação às coisas do Senhor por causa de pessoas? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: sua maior necessidade não está em pessoas, porque pessoas vêm e pessoas vão, mas sua maior necessidade tem que estar em Jesus, porque Ele é eterno para sempre, Ele nunca vai deixar de estar com você. Pessoas entram na sua vida e saem da sua vida, mas Jesus permanece para sempre. Então Jesus tem que ser a sua maior necessidade. Você pode aplaudir a Ele por isso aí? Liga não, liga para pessoas não. Quer dizer, ligue, ame, perdoe, faz uma ligação. Você quer ver um exemplo bíblico de alguém que olhava para Jesus como uma necessidade? A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 10, havia um cego chamado Bartimeu sentado à beira do caminho. E aí ele ouviu Jesus está passando aí. Quem? Jesus. Jesus! Aí aquele homem se levanta e diz assim: é a minha necessidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que a multidão mandava ele calar. Cala a boca, rapaz, deixa de tua... Quer palco? Deixa teu palco, baixa aí tua bola, rapaz. Quer aparecer aqui? A Bíblia diz que ele começava a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só não se cala quem olha para Jesus como uma necessidade. Só não se esconde quem olha para Jesus como uma necessidade. Está na hora da gente começar a olhar para Jesus como uma necessidade mesmo. Você está comigo? Por quê? Porque se você olhar como uma necessidade, você vai ser correspondido por Jesus nas suas necessidades. Ele vai matar as suas necessidades. Ele vai atender você, porque quando Jesus conhece o teu olhar, Jesus é demais. Jesus, ele conhece um olhar para ele. E naquele dia Jesus viu que Zaqueu estava olhando para ele como uma necessidade. A Bíblia diz que Jesus ia passando, olhou para cima e viu aquele homem pendurado na árvore. Jesus olhou e disse: eita, uau, Zaqueu,
Aí eu lhe pergunto, Zaqueu se apresentou? Zaqueu disse, ei, eu sou Zaqueu, viu, Jesus? Não. Zaqueu disse o que estava fazendo ali? Olhou Jesus e disse assim, Zaqueu, eu te conheço, Zaqueu. Desce daí, Zaqueu. Jesus conhece o teu olhar. Jesus conhece o teu olhar. Olhe para Ele como uma necessidade, você vai ter as suas necessidades supridas. Acredite. Uma segunda lição que a gente aprende aqui, que a gente tem que olhar para Jesus como uma resposta. Olhe para Jesus como resposta. No verso 4, a Bíblia diz assim, ó. Assim, correu diante de todos, subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Não tenha dúvida de quem Jesus é. Você tem que ter certeza. Você tem que ter resposta. Zaqueu precisava de uma resposta para o seu destino de vida. E eu sei que na vida existem muitos dilemas. Existem muitas interrogações. Existem muitas dúvidas no meu e no seu coração, de algumas coisas que a gente vive, de alguns lugares que a gente precisa ir. Sobre o nosso futuro, nosso destino, ninguém sabe o dia da manhã, que amanhã pertence ao Senhor. Mas a gente precisa olhar para Jesus como uma resposta daquilo que a gente não sabe. Sabe aquilo que você não sabe? Jesus sabe. Sabe aquilo que você não tem? Jesus tem. Sabe aquilo que você não conhece? Jesus conhece. Depois da curva você não vê, mas Jesus já está lá esperando por você. Por isso você tem que olhar para Ele como a resposta que você precisa. Não como dúvida, jamais. Sabe, é lindo ver Jesus como uma resposta. Por quê? Porque Ele tem resposta para tudo. Jesus certa vez disse assim, ó, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele está dizendo, eu sou a resposta para a sua sede. Outra vez ele diz assim, ó, ei, eu sou a porta das ovelhas. Quem tiver perdido, passe por mim, você vai encontrar o caminho. Eu sou a luz do mundo. Ei, você está nas trevas, eu sou a resposta que você precisa. Jesus é a resposta, e não importa a pergunta, querido. Não importa o nível da sua pergunta, Ele tem a resposta que você precisa. Olhe para Ele assim, e você vai ser correspondido por Ele. Ele te corresponde na medida que você o busca. Jesus sempre vai ao lugar onde Ele é desejado ser encontrado. Sempre, naquele dia, Zaqueu desejava ver Jesus. Então Jesus fez questão de parar na frente de Zaqueu. Jesus poderia nem ter olhado para cima, ter continuado a sua caminhada, ter feito o que não estava nem vendo. Talvez eu e você, a gente ia fazer assim, eu não quero problema, eu não quero parar, eu quero chegar no meu destino. Mas Jesus não, Ele parou na frente onde Zaqueu estava. Sabe por quê? Porque onde ele é desejado ser encontrado, ali Ele vai estar presente, se manifestando. Ali Ele vai, se você olhar para Ele como a resposta que você precisa, Ele vai te dar a resposta que você necessita. Zaqueu subiu numa árvore. Algumas traduções dizem que era um sicômoro, uma figueira brava, uma árvore comum, para olhar para Jesus. Ou seja, querido, faz ou não faz sentido a gente pensar que aquela árvore revelou quem era Jesus para Zaqueu? Sim ou não? Sim ou não? Você está comigo? Subiu na árvore, ele pôde contemplar Jesus, ou seja, um lugar para revelar. Ali foi aquela árvore. Jesus é demais. Zaqueu subiu na árvore. Que tal e você pensarmos que aquela árvore representa hoje talvez a igreja? Um lugar para revelar quem é Jesus. Um lugar para você subir e você contemplar Jesus sem ninguém estar atrapalhando a sua visão. Sem nenhum disse-me-disse, sem nenhuma multidão na sua frente. Um lugar onde você consegue ver bem Jesus e você consegue ouvir de Jesus a sua resposta. A igreja é esse lugar. A igreja é essa árvore. A igreja representa esse lugar. Aqui nós encontramos respostas. Você entra por essas portas cheio de dúvida, mas você pode sair por elas cheio de respostas. É só você olhar para Jesus como uma resposta para a sua vida. A igreja é o lugar de encontrar Jesus. Mas preste atenção, porque primeiro Zaqueu teve que, diga assim, subir. E depois ele teve que descer. É a mesma proporção na igreja. Primeiro você tem que subir, ou seja, você tem que entrar no nível de sacrifício, você tem que entregar, você tem que procurar, você tem que erguer a sua mão, você tem que buscar. Mas depois Jesus vai olhar para você e vai dizer, ei, desça agora depressa.
precisa aprender aqui, querido. Porque aqui, ó, a resposta para os dilemas de Zaqueu não estava na multidão, mas estava em Jesus. Qual é a sua maior dúvida hoje? Qual é a resposta que você precisa sair daqui com ela hoje? Creia que se você olhar para Jesus hoje como a resposta, Ele te revelará o que você precisa neste lugar. Acredite. Uma atitude de Zaqueu gerou uma atitude de Jesus na direção dele. Assim será na sua vida também. Uma atitude sua vai gerar uma correspondência de Jesus na sua direção. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Creia. Creia. Você tem que olhar para Jesus como uma necessidade. Você tem que olhar para Jesus como uma resposta. Terceiro, você tem que olhar para Jesus como a solução da sua vida. Diga assim: Jesus é uma necessidade, é uma resposta, é uma solução para mim. Versos 5 e 6, a Bíblia diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, hoje eu quero entrar na sua casa. Então Zaqueu desceu rapidamente e recebeu Jesus com muita alegria. Uau! Eu e você precisamos olhar para Jesus como solução. O texto diz que chegando ali, Jesus disse a Zaqueu: desça depressa. Jesus estava correspondendo ao esforço de Zaqueu de buscar a Ele, de buscar conhecer a Ele. Zaqueu não sabia, mas Jesus sabia o que ele precisava. Preste atenção nisso, porque você talvez nem saiba o que você precisa, mas Jesus já sabe daquilo que você precisa. Eu pergunto a você mais uma vez: Zaqueu por acaso convidou Jesus para entrar na casa dele? Zaqueu disse a Jesus: eu fiz uma galinha gorda para a gente comer e conversar um pouquinho. Zaqueu disse a Jesus: olha, vamos lá assistir uma série comigo lá em casa. Zaqueu falou alguma coisa, querido? Zaqueu falou alguma coisa? Me ajude aí. Você vê aqui o registro de Zaqueu falar uma palavra sequer? Não, porque Jesus, você não sabe, mas Jesus já sabe aquilo que você precisa. Jesus olhou e disse assim: desce depressa, porque hoje eu vou entrar na sua casa. O que Zaqueu precisava? O que Zaqueu precisava? Que Jesus entrasse na sua casa. Que Jesus entrasse na sua vida. A solução, querido, para esse homem estava em Jesus entrar na sua casa, preencher a sua carência. O texto diz que Zaqueu obedeceu a ordem das coisas. Qual foi a ordem das coisas? Ele subiu como sacrifício. Depois ele ouviu Jesus dizer: desça depressa. Ele desceu. Quem desce é quem reconhece. Só desce quem reconhece que precisa, que Jesus é a solução. Depois ele abriu a sua casa, ou seja, se rendeu ao coração a Jesus. E depois ele recebeu com muita alegria, ou seja, entrou um contentamento nele que nunca mais saiu dele. Mas o problema é que a gente quer viver as coisas atropelando as fases corretas. Quer ver se não é uma verdade? Tem gente que quer se alegrar sem descer. Quer se alegrar sem reconhecer que precisa de Jesus. Quer receber sem abrir a casa. Tem gente que quer conhecer, mas sem pagar um preço. Quer a solução sem olhar para Jesus como solução. Não vai funcionar, querido. Você precisa manter a ordem certa das coisas para que você colha os frutos certos na sua direção. Zaqueu estava buscando uma nova experiência. Ele queria conhecer quem era aquele homem especial chamado Jesus. Sabe, querido, o grande problema é que a maioria das pessoas não sabem que a miséria e a morte são consequências do pecado. As pessoas não sabem que há uma necessidade para solucionar a sua vida. Então a pessoa que não sabe que está presa, ela nunca vai sentir a necessidade de ser resgatada. Quem não reconhece que está preso, não vai buscar uma solução.
Certa vez eu vi uma historinha que dizia que um elefante, ele, quanto pequenininho, alguém prendeu ele com uma corrente bem fininha, num tronco de árvore bem pequenininho, porque ele era pequenininho. E aí esse elefante foi crescendo com esse convívio, com essa correntezinha, com um tronco bem pequenininho, preso ao chão. E aquele elefante se tornou um elefante gigante. E todas as pessoas que chegavam àquela cena ficavam intrigadas por dizer como um elefante desse tamanho está preso numa corrente tão pequena e num pedaço de tronco tão pequenininho que se eu for ali eu arranco. Por quê? Porque ele nunca entendeu a necessidade de ser liberto. Porque ele cresceu nesse contexto. E ele não olhava como uma solução para a sua vida ser liberto daquela corrente. Quantas pessoas não vivem assim hoje? Por isso que não olham para Jesus como solução, porque não conseguem se deparar com uma prisão. Estão aprisionados, precisando de Jesus. Passe a olhar para Jesus como solução. Você está comigo? Você quer ver um exemplo bíblico de alguém que olhou para Jesus como uma solução? Está lá em Mateus capítulo 9, a mulher do fluxo de sangue. Gastou a sua vida toda, o seu dinheiro todo, aprisionada com uma hemorragia de 12 anos. Mas o dia que essa mulher soube que Jesus estava ali, ela disse: a minha solução está nele. Eu preciso tocar nele e eu serei curada. Ela passou no meio de todo mundo e disse assim: se eu apenas tocar nele, a minha vida será transformada. É alguém que olha para Jesus como uma solução, que quer se livrar, sabe, daquilo que aprisiona, quer se libertar das correntes e grilhões, quer se livrar das enfermidades espirituais. Jesus é a solução para a sua vida. Jesus é a solução para essa geração doente que está aí fora. Olhe para Jesus como a solução. Você está comigo? Amém? Amém ou não? Amém. Quarto, olhe para Jesus como a transformação. Verso 7 e 8, a Bíblia diz que todo o povo viu isso e começou a reclamar, a se queixar, dizendo: é um absurdo, esse homem vai entrar, se hospedar na casa de um pecador. Mas, diga assim, mais, diga mais, Zaqueu, ele recebeu Jesus com alegria. Uau! Olhe para Jesus como transformação. A Bíblia diz que ao verem isso, os judeus, os religiosos, ao verem a forma como Jesus estava correspondendo ao olhar de Zaqueu, ao verem como Jesus estava cuidando de Zaqueu, ao verem como Jesus estava tratando daquele homem, começaram a razoar, dizendo: ele vai ser hóspede na casa de um pecador, ele vai entrar e comer com esse homem. Um olhar religioso nunca vai entender um olhar de graça e amor. Nunca vai entender. A questão não é Jesus ser hóspede de Zaqueu. A questão era Zaqueu deixar Jesus entrar na sua casa. Preste atenção se não é assim. As pessoas, querido, infelizmente elas olham, elas prejulgam, elas apontam, elas reclamam, elas acham ruim por ver você prosperando, ver você fluindo, ver você crescendo, ver o seu ministério dando certo, a sua célula crescendo, ver você envolvido na igreja. Tem gente que reclama, tem gente que diz: é um absurdo, tem gente que vai achar ruim a sua transformação. Aqui havia pessoas dizendo: é um absurdo. Por quê? Porque elas estavam preocupados em Jesus entrar na casa de um pecador, mas não estavam percebendo que o pecador precisava de Jesus para transformar a sua vida. Porque um olhar religioso, querido, ele vai ser correspondido através de uma lei, de uma religião que aprisiona. Mas um olhar cheio de graça e misericórdia, querido, é um olhar libertador. Ei, está na hora de você olhar com mais graça e misericórdia para pessoas, porque isso vai libertar pessoas. Mas pastor, tem muita gente olhando para mim com um olhar religioso. Deixa olhar, o que importa é você deixar Jesus entrar na sua casa. Se as pessoas vão falar, não tem problema, deixa Jesus entrar e transformar. Ei, queridos, o que precisava ser uma ênfase aqui era a transformação daquele homem. Mas a ênfase foi:
É um absurdo Jesus entrar na casa de alguém que é cheio de pecado. É um absurdo essa pessoa estar na igreja. É um absurdo essa pessoa estar lá servindo. É um absurdo essa pessoa ainda subir no altar para pregar. Quantas pessoas não olham assim? Cuidado com o seu olhar, porque você é correspondido na mesma proporção que você olha. Sabe, em um momento da minha jornada, quando eu tinha uma célula lá na sede, na central, a gente desenvolveu um estudo chamado Olhar da Graça. E foi lindo, e foi tão profundo, porque a gente aprendeu com Jesus a olhar cheio de graça para as pessoas. E como isso foi transformador para a vida dos jovens que estavam sob nossos cuidados. Como isso mudou o nosso conceito, a nossa forma de olhar para as circunstâncias, para a pessoa. Como isso encheu o nosso coração da vida de Jesus. Hoje, infelizmente, querido, o descrédito tem sido mais evidenciado do que o crédito. É ou não é mais fácil continuar desacreditando em transformação de pessoas? É ou não é mais fácil a gente dizer assim: ei, eu não acredito não na mudança dessa pessoa, essa pessoa não vai mudar nunca não. A geração aí fora está assim, querido. Desacredita na transformação. Mas ei, escute, a Bíblia garante, a cruz tem um poder que para quem não conhece é loucura, mas para aqueles que conhecem é poder para transformar a vida de uma pessoa. Acredite na transformação das pessoas. Balança essa pessoa assim, com muito amor, diga assim: acredite na transformação das pessoas. Não importa o passado que ela teve, o que importa é o futuro com Jesus. Se Jesus entrou na casa, a transformação está presente. Você pode aplaudir a Ele por isso? Uou! Eu tenho um negócio comigo, eu digo toda vez para mim mesmo: eu prefiro errar acreditando do que errar julgando. Eu prefiro errar acreditando na pessoa do que errar julgando a pessoa. Mas o senhor acreditou, olha aí, ó, eita, olha agora. Eu errei a acreditar. Não tenho problema com isso. Mas errar em julgar, aí, querido, é pesado. É melhor que a gente cuide do nosso olhar. Você está comigo? Amém? Amém ou não? Você quer ver um exemplo da Bíblia de alguém que olhava para Jesus como transformação? Está lá em Marcos capítulo 9, o clamor de um pai com um filho endemoniado. O demônio jogava a criança para um lado, para o outro, no fogo, na água. O pai já não aguentava mais. Levou o menino para os discípulos oraram, jejuaram, rodopiaram, ungiram, mas não conseguiram expulsar. Quando Jesus aparece, o pai vai lá e se ajoelha e diz: Jesus, tu és a transformação que a minha casa precisa. Olha para o meu filho, na hora, diga assim, é na hora, porque da forma que você olha para Jesus, Ele corresponde você na hora. Na hora, Jesus diz assim: sai desse menino, e saiu na hora o demônio. A transformação chegou na casa, a transformação vai chegar na sua família também, na sua casa, nos seus parentes. Olhe para Jesus como a transformação que você precisa. É na hora, cara. Ele corresponde na hora. Acredite nisso. Zaqueu ouviu falar de Jesus, odiado pelas pessoas, dono de uma riqueza que não lhe era devida, porque ele roubava. Tinha bens, carro do ano, casa boa, apartamento, sítio. Mas uma riqueza indevida, odiado por todos. Ali era esse homem Zaqueu. Então ele ouviu falar de Jesus, um homem que pregava e curava sem cobrar nada. Zaqueu disse: como pode isso? Porque Zaqueu tinha um olhar que tudo ele precisava tirar proveito. O olhar de Zaqueu, avarento. Ele só queria fazer algo se tirasse um proveito disso. Ele só queria servir pessoas se as pessoas pagassem a ele. Aí Zaqueu ouviu dizer que Jesus curava, libertava, transformava, sem cobrar nada às pessoas. Zaqueu disse: não, eu preciso conhecer esse homem. Eu preciso conhecer esse homem para que ele transforme o meu olhar. Então ele desejou essa transformação. Se você olhar para Jesus como um transformador, Ele vai corresponder à transformação que você precisa. Diga assim: Jesus,
é um transformador de corações. Olhe para ele assim, amém? Por último, para a gente encerrar e não menos importante, verso 9 e 10, a Bíblia diz que Jesus olhou e disse: hoje há salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio salvar e chamar os que estavam perdidos. Olhe para Jesus como direção para a sua vida. Olhe para Jesus como a melhor direção, a direção mais segura para você. A palavra de Jesus foi: hoje a salvação chegou aqui. A Bíblia diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, ansiava por avistar aquele em quem depositava sua última esperança de transformação, de mudança para o seu destino. A salvação em Jesus tem poder de preencher o nosso coração com Jesus. Diga assim: salvação é sinônimo de transformação. Diga mais uma vez: salvação é sinônimo de transformação. Não existe essa ideia de salvação sem transformação de vida. Eu sou salvo, eu posso viver do jeito que eu quero, fazer o que eu quero. Não, salvação é sinônimo de transformação, querido. Sabe por que Jesus disse: hoje há salvação nessa casa? Porque Zaqueu disse diante de Jesus: eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, hoje eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e aquele que eu roubei eu quero devolver 4 vezes mais. O que é isso? Transformação. Eu era um homem ruim, mas hoje eu decido ser um homem bom. Eu era um marido agressivo, mas hoje em Jesus eu decido ser um marido amoroso. Sou eu não, viu? Estou dando um exemplo, amém? Que você olhou assim, atravessar, você batia na pastora. Não. É assim, tem que ter marcas de transformação. Olha para essa pessoa assim com muito amor, diga assim: as marcas da sua transformação vão apontar para a sua salvação em Jesus. Você pode aplaudir a Ele. É assim que a salvação em Jesus tem poder de preencher o nosso coração. E aí a gente passa a viver, sabe como? Mais amor, mais graça, mais compaixão, mais misericórdia, mais generosidade, mais perdão. Nada disso você nasce. Você não nasce com nada disso. Você nasce debaixo da natureza de pecado. Mas em Jesus a gente consegue encontrar o amor, porque Ele nos amou primeiro e Ele nos ensina a amar. Em Jesus a gente consegue encontrar graça. Por quê? Porque Ele é cheio de graça. Ele nos fez alcançar a graça de graça. Em Jesus a gente consegue encontrar compaixão, porque nós não éramos merecedores de nada, mas Ele é tão compaixão, que Ele não nos deixa receber, sabe, o prejuízo que a gente precisava e merecia receber. Ele nos dá a graça. Sabe, a gente nasce avarento, porque desde criança a gente, é meu, a gente não divide nada. Mas em Jesus a gente aprende a ser generoso. Sabe, a gente aprende a perdoar, só em Jesus. Isso é transformação. Então olha para Jesus como transformação. Olha para Jesus como direção para um novo tempo da sua vida. De forma inconsciente, Zaqueu exerceu uma fé tão grande na direção de Jesus, ele nem sabia, mas Jesus estava correspondendo a ele. O que ele nunca esperou na sua vida, tenho certeza que Zaqueu subiu naquela árvore só para ver Jesus, mas ele não esperou nunca que o seu olhar seria correspondido. Sabe, você está aqui, talvez você não espera nunca que ao cruzar essas portas, Jesus resolva a sua vida. Você veio para cá talvez com mais um domingo, mas hoje Jesus está aqui correspondendo à sua forma de olhar. Naquele dia Zaqueu subiu e não esperou que ele seria correspondido. Não esperou jamais ouvir de Jesus o seu nome: Zaqueu. Como esse homem me conhece? Zaqueu, desce daí. Eu descer? Sim, porque eu vou entrar na sua casa hoje. Uau! A Bíblia diz que Zaqueu desce depressa,
abre a porta de forma alegre e recebe Jesus. E ali na sala da sua casa, ele é tão tocado pelo olhar de Jesus, que estava só correspondendo ao olhar dele, que ele chegou a dizer assim: Jesus, eu me arrependo de tudo que eu fiz, não quero mais viver essa vida, eu estou cansado, sabe, enganei muita gente, roubei de muitas pessoas, mas hoje eu quero pegar a metade dos meus bens e dar às pessoas que precisam. Eu quero restituir aquelas pessoas que eu fiz mal 4 vezes mais. Sabe por quê? Porque hoje eu estou aprendendo com o Senhor a ser diferente. Eu estou recebendo aqui uma transformação, uma direção para um novo destino da minha vida. Eu não serei mais o mesmo. Pense em um olhar correspondido. Pense como Jesus, ele ama corresponder a você. Esse Jesus está aqui hoje. Zaqueu, pensando ter subido para ver Jesus, na verdade Jesus já tinha o visto lá, quando ele saiu da sua casa naquele dia. Jesus disse assim: ó, a gente vai para Jerusalém. Epa, peraí, tem um lugar que eu preciso passar, porque tem um homem que vai subir na árvore só para me ver. E eu quero corresponder a esse sacrifício dele. Eu quero mudar a história dele. Eu quero mudar a história da sua geração. Eu quero transformar aquele coração. Meu irmão e minha irmã, receba essa palavra de Deus para você hoje. Eu não sei como você está olhando para Jesus, mas hoje talvez seja o dia de você mudar o teu olhar. Uma última frase aqui: transforme seu olhar para Jesus, e sua vida será transformada em Jesus. Eu quero terminar contando essa história. Havia um jovem que ele era músico, e ele estava no meio de uma grande apresentação de uma orquestra. Ele tocava violino, e naquele dia ele estava ali, sabe, dando o seu melhor, tocando para um grande auditório de centenas de pessoas que estavam assistindo aquela apresentação. E ele, muito dedicado, tocando da melhor forma o seu violino. E cada música que terminava, as pessoas aplaudiam, as pessoas, sabe, olhavam na direção dele e diziam: uau, você é demais, você é o melhor. Mas as pessoas ficavam intrigadas, porque cada música que terminava, ele não esboçava reação nenhuma, e os seus olhos estavam fixos lá em um ponto do auditório. E ele terminava a canção, as pessoas se exaltavam, aplaudiam, vibravam, mas ele não expressava nenhuma reação, porque o seu olhar estava fixo em um ponto do auditório. Até que chegou a última música, e ele fez a sua melhor apresentação. E quando terminou, todos aplaudiram, todos vibraram. E aquele jovem, olhando para aquele ponto fixo no auditório, ele pôde esboçar uma reação. Ele colocou o seu instrumento no chão e ele fez um gesto de gratidão para todos. Por quê? Porque o seu olhar estava sendo correspondido para onde ele estava olhando. Desde a primeira canção, aquele jovem estava olhando fixamente para o seu mestre. O seu mestre estava sentado no auditório. E em todas as canções o mestre não esboçou nenhuma reação. Mas naquela última canção, o mestre se levantou, aplaudiu e disse assim: muito bem, meu filho, você fez o melhor. E aquele olhar foi correspondido. Sabe, queridos, o que a gente precisa aprender é que a nossa vida, ela é vista por muitas pessoas, mas você não precisa estar olhando para a vida das pessoas para conduzir a sua vida baseado no que as pessoas estão te olhando. Você precisa olhar para o seu mestre. Olha para ele, coloca teus olhos nele, e você vai ter a certeza que quando ele esboçar uma reação na sua direção, é porque o teu olhar está sendo correspondido na direção dele. O seu mestre está aqui. O seu mestre é Jesus. Olha para ele. Tira o teu olhar um pouquinho da multidão, tira o teu olhar um pouquinho da vida das pessoas, olha para Jesus, e você vai ver a sua vida transformada. Uau! Naquele dia, aquele jovem não foi mais o mesmo. Assim será na sua vida hoje. Você crê? Em nome de Jesus.